O Rafa tá chamando, é isso? Me dá imagens da operação que abriu a edição de hoje do SBT Comunidade. Rafa está agora com o delegado responsável pelo caso. Traga os detalhes, Rafa. Pois é, Trindade, na mira da polícia, envolvidos na morte de um policial penal em Várzea Grande no mês passado. Operação Contragolpe, 3 mandados de prisão temporária já foram cumpridos hoje, mandados cumpridos em Várzea Grande e também em outro estado. Aqui do meu lado já está o Dr. Caio Albuquerque, delegado titular aqui da DHPP, que vai trazer mais informações para a gente da operação de hoje e também das investigações da Polícia Civil. Doutor, fala um pouquinho para a gente das investigações que começaram a partir do mês passado e da operação de hoje. O que a polícia conseguiu investigar em relação à morte desse policial penal? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Trindade. Então, essa operação Contragolpe, né, é uma repressão e a investigação do homicídio do policial penal no final do mês de novembro. Naquela situação ali, uma pessoa foi alvejada, depois veio no hospital e naquele local ficou em óbito ali o policial penal. Depois, com o exame de necrópsia, acusou que ele apresentou perfurações no joelho, não foram a causa de sua morte, mas ele foi submetido a um ritual de espancamento com lesões sérias na cabeça, que foram a causa efetiva da morte. Logo de início, ali, todas as diligências, ali, depoimentos foram colhidos e análises técnicas e se identificou, já de início, 3 pessoas com envolvimento direto nesse homicídio. E representados por essas prisões, 2 foram cumpridas na cidade de Várzea Grande. A terceira pessoa não foi encontrada em Várzea Grande, mas ficamos sabendo de onde o paradeiro dele e foi cumprido o mandado horas depois na zona rural da cidade de Porto Velho, estado de Rondônia. E aí seguimos, eles estão sendo interrogados hoje aqui e serão encaminhados à audiência de custódia. Doutor, a gente vê muitos casos envolvendo facções criminosas, né? Em relação a esse homicídio, tem alguma ligação com facção criminosa? O que a gente pode dizer de motivação, né? O policial, ele acabou sendo morto por ser policial, ele teria algum envolvimento com facção? O que a gente pode trazer de informação em relação à organização criminosa sobre esse crime? Então, com relação à vítima que foi alvejada em tese pelo policial penal, eu digo em tese porque temos que aguardar a balística para saber se aquelas perfurações foram, se aquelas munições foram deflagradas pela arma do policial. Tudo indica que foram, mas vamos aguardar a balística. Essa pessoa que veio a óbito no hospital, conforme relatos e dados que já estão nas investigações, integrava uma organização criminosa. Mas isso não quer dizer que a motivação do homicídio do policial penal está ligado com algum tipo de perseguição ou retaliação. Não tem nada disso na investigação até o momento. O que se apurou foi uma motivação, alguma causa instantânea ali naquele dia, naquelas horas que antecederam ao homicídio. Isso aí vai ser esclarecido, tá, nesse curso das investigações. Mas não tem nada relacionado por conta do trabalho dele, não tem nada disso até o momento, tá? E sim alguma coisa pontual ali, alguma briga, algum entreveiro, alguma coisa que aconteceu entre o policial e aquelas pessoas que estavam ali, no caso. Doutor, o que chama a atenção é que parece que o policial penal, ele estava em uma festa, em uma confraternização com esse desafeto, né? Onde teve ali uma discussão entre ele e esse desafeto, aí ele foi para casa e aí depois ele foi atraído por esse desafeto na porta de casa, é isso? Não é bem assim. Ele estava numa festa, em um local onde teria tido um problema, uma discussão. Mas não há indicativos de que, que a pessoa que veio a óbito depois também estaria nessa festa. O que há é o seguinte, o policial penal estava num local onde ocorreu uma discussão. Depois ele vai para uma segunda casa de um familiar, de um parente, onde ele é chamado na frente por este desafeto que veio a óbito, tá? Mas são coisas pontuais. Não tem nada, repito, não tem nada dizendo que este desafeto estivesse nessa festa onde teria tido esse problema com o policial. Tá? Mas as investigações agora, foram apreendidas celulares, a gente vai se debruçar nisso para saber o que de fato aconteceu nessa festa anterior, se o acontecido nessa festa é o motivo que descambou para a morte ou se o motivo da morte aconteceu naquele próprio local ali dos fatos.
A gente sabe, as investigações ainda estão em andamento, né, doutor? Mas ficou algo mais que o senhor acha importante a gente destacar nesse primeiro momento? Pode ficar à vontade para fazer as considerações finais. Em relação também à arma de fogo do policial, ela acabou sendo levada, ela foi apreendida. O que a gente pode falar em relação ao armamento ali do policial? E se ficou algo mais, pode ficar à vontade também para fazer as considerações finais aí. Sim. Doutor. A arma de fogo, a pistola funcional do policial penal foi dispensada, foi localizada pela própria Polícia Penal, apresentada na Delegacia de Homicídios. Ela é encaminhada para a balística até para a gente saber se essa arma foi usada para efetuar os disparos que atingiram essa pessoa que veio a óbito depois. E as investigações vão seguir agora, porque para a gente esclarecer qual é o real motivo por que descambou para a morte desse policial penal, tá? Mas é um momento da gente ter calma, paciência, tá? E não se criar um alarde, nada disso, não tem nada até o momento, eu reitero, repiso, não tem nada a dizer que o policial penal, ele veio a óbito por questão de ser policial, não tem nada no inquérito dizendo isso, tá? Mas ao final das investigações a gente dá uma resposta devida para esclarecer o real motivo. Ok? Obrigado, doutor Caio Albuquerque, pelas informações ao vivo. O delegado agora, né, segue ouvindo esses presos na operação de hoje. 2 presos em Várzea Grande, 1 preso em Rondônia. Muita coisa ainda para esclarecer, mas o que o delegado já deixou claro, o policial ele não morreu por ser policial. Ele acabou se envolvendo em uma discussão e muita coisa vai ser esclarecida no decorrer das investigações. É claro que a gente continua acompanhando esse caso. Essa foi a primeira fase da operação contra-golpe, que continua com o decorrer aí do trabalho da Polícia Civil. Eu volto contigo, Trindade, daqui a pouco a gente volta aí com outras ocorrências policiais. Rafa, muito obrigado, operação importante. Obrigado ao Dr. Caio pela gentileza de conversar com a audiência do SBT Comunidade.